Vamos conversar com o Márcio Lima, que ele agora vai trazer tudo para nós a respeito da dupla Grenal, do esporte no Rio Grande do Sul e, quem sabe, até do Brasil. Tudo bem, Márcio? Bem-vindo ao nosso portal RDC. Olá, Roberta. Muito boa tarde. Boa tarde para ti e para toda a audiência do portal RDC. E a gente está aqui, cumprindo o nosso papel de informar a toda a audiência, falando do esporte no Rio Grande do Sul, e especificamente sobre a dupla Grenal e trazendo para o nosso telespectador tudo aquilo que aconteceu na quarta rodada do Campeonato Gaúcho. A quarta rodada do Campeonato Gaúcho começou com jogos na noite de ontem e ela ainda não terminou. A quarta rodada ela termina hoje com o último jogo que resta, que é o jogo do Santa Cruz contra o São José, lá no Estádio dos Plátanos, às 20 horas, na cidade de Santa Cruz do Sul. Mas vamos começar falando de quem jogou primeiro, e quem jogou primeiro na rodada ontem, na quarta rodada do Gauchão, como eu falei, foi o Internacional. O Internacional jogou fora de casa, foi a Bagé jogar contra o Guarani de Bagé, que era um dos lanternas aí do campeonato e acabou perdendo. A gente tem aí os lances, a gente já está reproduzindo os gols do Guarani, o Internacional perdeu por 2-1. O Internacional, em algum momento do jogo, esteve perdendo por 2-0 para o Guarani de Bagé. Foi uma grande surpresa esse resultado do Internacional e acabou fazendo aí, descontando esse resultado em um pênalti um pouco duvidoso. A gente conversou com quem entende, tivemos um convidado hoje no RDC Esporte que também discorda da marcação do pênalti, mas enfim, o pênalti foi dado em favor do Internacional e o Internacional acabou aí descontando e mesmo assim não evitou a sua primeira derrota no Campeonato Gaúcho. Tá aí o pênalti do Internacional, que quem bateu foi o... Esqueci o nome dele agora, mas está ali. O Pedro Henrique, perdão. O Pedro Henrique foi quem bateu o pênalti e aí, mesmo assim, o Inter não conseguiu evitar a derrota. O Inter que saiu com o time reserva, e o Kudê, ele explicou que não há titulares no time dele, e qualquer culpa pelo resultado, a culpa é toda de Eduardo Kudê. Inclusive, Roberta, a gente tem a fala do Eduardo Kudê exatamente explicando sobre isso, sobre o fato de não ter titulares, que é ele quem faz as escalações e que qualquer problema, qualquer coisa sobre essa derrota, a responsabilidade é toda dele, de Eduardo Kudê. Então, após o jogo, na coletiva, o Kudê reclamou também um pouquinho lá sobre o campo, reclamou sobre a viagem, falou também que o time ainda está na fase de preparação, o time ainda está com a perna pesada, mas que não existem titulares dentro da hierarquia do Eduardo Kudê e que vai haver rodagem. O próximo jogo do Internacional é neste sábado, no Beira-Rio, contra um adversário aí um pouco mais qualificado, que é o Caxias. O Caxias, que no ano passado, se nós lembrarmos, foi o time que eliminou o Internacional dentro do Beira-Rio nas semifinais do Campeonato Gaúcho. Evitou que o Campeonato Gaúcho do ano passado fosse decidido em 2 grenais. Então, além de ser, digamos, uma espécie de uma revanche para o time colorado, é também o primeiro jogo, Roberto e audiência, em que o público vai estar liberado no Estádio Olímpico. Quando eu digo público vai estar liberado, no Estádio Beira-Rio, é porque no último jogo havia restrições ainda com relação ao total de público e foram liberados apenas para as mulheres, crianças e portadores de necessidades especiais. Mas já nesse sábado já foi cumprida a suspensão que o Inter levou e aí já vai ter um público que está acostumado a assistir o time do Internacional dentro do Beira-Rio. A expectativa de público para este jogo contra o Caxias é de aproximadamente 15 mil pessoas, já que a gente está aí hoje véspera de um feriadão, com alguns eventos no litoral norte, então há uma expectativa um pouco menor do que seria em condições normais. A gente poderia imaginar aí 25 a 30 mil pessoas no Beira-Rio, mas a gente conferiu agora há pouco e a expectativa da direção do Internacional é que aproximadamente 15 mil pessoas assistam esse primeiro jogo do Internacional no Beira-Rio, sem restrições, com o público total.
Depois disso, Roberto, a gente teve o jogo do Grêmio, né? A gente está aqui falando de dupla Grenal. O jogo do Grêmio foi um pouco mais tarde, às 21h30, na Arena, contra o Juventude. A gente está vendo aqui os lances da partida. O Grêmio jogou abaixo do que a sua torcida esperava, né? A torcida do Grêmio esperava um desempenho um pouco melhor do Grêmio. Foi um jogo onde o Grêmio teve uma exigência maior, já que a gente está falando de um adversário de Série A do Campeonato Brasileiro. O Juventude é a terceira força gaúcha na Série A do Campeonato Brasileiro em 2024. A grande parte do tempo, Roberto, bem da verdade e audiência, o Juventude e o técnico Roger Machado, que conhece muito bem o tricolor, acabou se sobrepondo ao time de Renato Portaluppi. O futebol ele não é justo na maioria das vezes, não há justiça no futebol, né? Para muitos, se houvesse justiça, no jogo de ontem, o vencedor, né, da partida teria que ser o Juventude. Eu acho que justiça seria um bom empate. Mas sim, né, o Grêmio saiu ganhando, a gente está vendo o gol nesse momento, o gol marcado pelo lateral direito, o Fábio. Né, o Fábio que durante toda a temporada do ano passado foi contestado pela torcida. O Renato fez um revezamento com o João Pedro, o lateral também. Né, não se pode dizer que nenhum dos dois era titular no Campeonato Brasileiro do ano passado, e me parece que para esse ano o Renato vai manter esse mesmo rodízio entre os dois laterais. E ontem o Fábio acabou marcando aí o gol da vitória do tricolor. Porém, os torcedores gremistas não puderam comemorar assim, de maneira tão eufórica, essa vitória do Grêmio. Como eu já falei, além do baixo desempenho, que a torcida esperava um jogo melhor do Grêmio, teve ainda o caso da lesão do Soteldo. O Soteldo, a gente tem as imagens, daqui a pouco a gente mostra, tá aí o Soteldo saindo, carregado pelos maqueiros ali, acompanhado dos médicos do Grêmio. O Soteldo sofreu uma lesão em um lance isolado na defesa do Grêmio, em que ele foi recuperar uma bola, enfim, impediu o ataque do Juventude e acabou sofrendo uma lesão, provavelmente que vai deixá-lo aí algum tempo fora do time do Grêmio. A gente não tem ainda as informações, ele deve fazer os exames médicos hoje durante a tarde e provavelmente a assessoria de imprensa do Grêmio deve divulgar aí ao longo do dia o nível, né, o grau de lesão do Soteldo, né, mas pelas imagens, e quem estava lá no estádio foi uma imagem bem impactante, a gente pode cravar aí que o Soteldo deve ficar pelo menos uns 30, talvez 60 dias fora do time titular do Grêmio. Com isso, né, o Grêmio perde muito, já que a grande estrela do time do Grêmio nesse ano de 2024 está sendo o Soteldo. Além disso, depois, né, nas entrevistas, depois lá na coletiva, a torcida do Grêmio que esperava que Renato pudesse falar sobre contratações, sobre o desempenho do time, por que o time foi, na maior parte do tempo, dominado tecnicamente e taticamente pelo Juventude, o Renato acabou, em uma das suas falas, rebatendo uma provocação do presidente do Inter. Isso mesmo, Renato aproveitou uma pergunta, Renato foi indagado, né, sobre uma entrevista do presidente do Inter, do Alessandro Barcelos, em que ele falou que o treinador dele não deixava de dar entrevistas, não se ausentava, que não fosse por motivos realmente sérios, e que tinha um treinador de um outro clube, né, e obviamente se referindo a Renato, e esse outro clube ao Grêmio, que se ausentava das coletivas ou chegava atrasado nos treinos porque estava jogando futevôlei. E aí o Renato, provocado sobre isso, acabou rebatendo essa fala do Alessandro Barcelos. A gente tem também aí a sonora, se a gente puder mostrar, do Renato aí rebatendo o Alessandro Barcelos. Coisas e coisas sadias. Em primeiro lugar, eu nunca cheguei atrasado, faltei por estar de vôlei. Segundo, para você jogar futebol, você tem que ter qualidade. Muita habilidade, muita qualidade, senão você não consegue jogar futebol. Terceiro, eu nem conheço o presidente do Nacional. Se ele passar aqui na minha frente, não sei quem é ele. Eu já ouvi falar dele. Às vezes que eu ouvi falar dele, era a conta do vidraceiro que chegava lá no Beira-Rio, para ele pagar os vidros. A única maneira que eu escutava falar do presidente do Nacional. Só isso. Próxima. Renato, aqui.
Pois é, tá aí então a fala do Renato, rebatendo, né, as críticas, né, em tom também de piada, que o presidente do Inter acabou falando do Renato em uma entrevista agora aí essa semana, falando aí dessa polêmica toda, porque o presidente do Grêmio também lá na apresentação falou que o técnico do Internacional não estava presente na abertura da temporada e aí gerou toda essa polêmica. E ontem o Renato, quando provocado, deu mais linha aí, ou botou mais lenha nessa fogueira, como a gente costuma dizer. É a grenalização, né? É o que acontece aqui entre Grêmio e Inter e provavelmente já aquecendo aí, deixando o próximo Grenal, que vai ser na 10ª rodada do Campeonato Gaúcho, um pouquinho mais quente, né? Já que os times não estão com um desempenho tão bom assim dentro de campo, né? Tanto a torcida do Inter como a torcida do Grêmio ainda está um pouco decepcionada porque os times não vêm apresentando bons resultados, bons desempenhos, e então o dirigente do Inter, né, o presidente do Inter e o Renato Portaluppi aí desviando o assunto e aquecendo esse Grenal aí da 10ª rodada do Campeonato Gaúcho. Ontem, né, com essa fala do Renato, a torcida ficou um pouco decepcionada também, porque esperava que Renato pudesse explicar aí por que, né, o jogador titular, o centroavante do Grêmio, vem sendo o João Pedro Galvão, muito criticado pela torcida, com desempenho muito abaixo do esperado e abaixo sim de um jogador que veste uma camisa tão pesada quanto a do Grêmio. Para a gente encerrar, Roberta, a gente vai passar aqui agora a classificação do Campeonato Gaúcho. A gente tem aqui também como ficou a classificação, tá aí a classificação, já mudou um pouco, né? O Grêmio estava em 3º colocado, agora já é o líder com 4 jogos e o Inter aí ocupando a 2ª posição após a derrota de ontem, o Juventude e o São Luís de Juí, que uma grande surpresa, né, em 4º colocado, depois Caxias, Novo Hamburgo, o Brasil de Pelotas, que ontem teve uma vitória surpreendente fora de casa contra o Caxias, e acabou aí subindo um pouco na tabela. E como eu falei, o jogo de hoje, o Santa Cruz, que é o lanterna, apenas 1 ponto, contra o São José, que tem 4 pontos, é o jogo que encerra a 4ª rodada do Campeonato Gaúcho. Eu acabei de receber aqui a informação sobre o Soteldo. O Grêmio já informou aqui que o atleta iniciou um trabalho de fisioterapia e o Departamento de Saúde e Performance do Grêmio informa que após a realização de exames de imagem, o atacante Soteldo foi constatada uma lesão de grau 3, ou seja, uma lesão bem séria no músculo adutor da perna direita, né? O Soteldo saiu ontem segurando a perna direita, então foi aí uma lesão de grau 3. O atleta agora começa a cumprir o período de recuperação e está em tratamento fisioterapêutico. Não fala aqui o período, né, mas normalmente uma lesão de grau 1, a gente imagina, e o jogador fica em torno de 30 dias para se recuperar. A gente está falando de uma lesão de grau 3, como foi aqui informado pelo Departamento de Ciência e Saúde do Grêmio. Provavelmente aí o tempo será bem longo, então informação aqui de primeira mão para a nossa audiência, que o Soteldo teve uma lesão de grau 3 no jogo de ontem, aí vai ser uma grande perda, um grande desfalque tecnicamente falando para a equipe do Grêmio. Então a gente tem aí agora os resultados, a gente tem também para passar dos jogos de ontem. Como eu falei, falta um último jogo e ontem nós tivemos praticamente toda a rodada aí acontecendo e a gente tem aí como mostrar. Tá aí. Então, como eu falei, o Internacional, a sua primeira derrota, né, o seu primeiro revés aí no Campeonato Gaúcho, perdendo de 2-1 para o Guarani de Bagé. O Ipiranga ficou no empate com o Novo Hamburgo. O São Luís venceu o Avenida. O Grêmio, né, como a gente destacou aqui bastante, venceu o Juventude na Arena. O Caxias, né, o resultado mais surpreendente, na minha opinião, da rodada do Campeonato Gaúcho, a vitória do Brasil de Pelotas lá em Caxias. Caxias, que é adversário do Inter, no sábado no Beira-Rio, e o jogo de hoje às 20 horas, lá no Estádio dos Plátanos, em Santa Cruz, entre Santa Cruz e São José. Roberta, o que nós tínhamos para informar a nossa audiência era isso, né? Amanhã a gente está de volta aí, repercutindo esse último jogo da rodada, falando dos possíveis times que vão jogar sábado a 5ª rodada do Campeonato Gaúcho. E eu quero desejar para todos aqui, para aqueles que vão descansar, um bom feriado e, mais uma vez, muito obrigado pela nossa audiência. Era isso, Roberta, volto contigo aí no estúdio. Volte sempre.
Vamos agora com mais notícias com o Lucas Vieira.